Bonita, tudo bem com você? Que bom! Mais uma vez juntos aqui, juntas, falando da Bíblia e Bíblia do zero, uma conversa de gente comum para gente comum. Não é um papo de especialista para especialista, mesmo porque nós não somos tão especialistas assim. Esses dias temos falado sobre Eclesiastes, um pequeno livro que está ali exprimido no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, está ali. E é um livro que traz pérolas da sabedoria judaica e traz algumas coisas que são admiráveis. Uma delas eu quero partilhar contigo. Se encontra no livro de Eclesiastes, sim, como eu falei, capítulo 3, e o trecho diz assim, vou ler com você. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Como a gente falou no vídeo anterior, o livro de Eclesiastes, ele tem esse nome, mais conhecido como Eclesiastes, claro, em algumas bíblias talvez você encontre como Coelet, né, que seria uma tradução da expressão hebraica, né, o pregador numa assembleia, que vem do verbo carral, mas para esse título Eclesiastes, ele veio da tradução da Septuaginta, que foi a versão do hebraico para o grego da Bíblia deles. Então, em determinado momento, para que o texto ele fosse conhecido no meio helênico, no meio grego, ele foi traduzido por uma comissão, uma junta, né, de sábios, de escribas, doutores da lei do hebraico e parte do aramaico para o grego. E essa tradução para o grego trouxe essa expressão Eclesiastes, que vem em eclesia. Esse verter para o grego trouxe para nós algumas pistas sobre algumas expressões que estão em especial nesse trecho aqui que nós lemos do capítulo 3. Não sei se você parou para pensar, mas a palavra tempo aparece várias vezes no texto. Só que para o grego, por exemplo, o grego que nós encontramos na Septuaginta, a palavra tempo ela tinha mais de um vocábulo, mais de um substantivo. Então um deles indicava o tempo cronológico, o tempo do relógio, e outro deles indicava o tempo kairos, ou tempo subjetivo, o tempo que não se pode medir. O tempo cronológico vem da palavra cronos, e esse tempo subjetivo que você não pode medir pelo relógio é kairos. São duas expressões gregas diferentes. E esse trecho, ele traz a palavra cronos no começo dele. Acredite em mim, na primeira parte, quando diz tudo tem o seu tempo determinado, o tempo determinado aqui nesse trecho da Septuaginta, ele é o cronos, é o passim cronos. E o restante dos tempos aqui, todas as vezes na versão grega, ela diz kairos. Ou seja, o nosso autor está dizendo que há tempo determinado sim, porém é preciso saber distinguir o tempo que não é determinado pelo relógio, o tempo kairos. São tempos das oportunidades,
tempo que a gente precisa compreender e, para isso, discernir os tempos. Nosso autor, ele está dizendo para nós que a vida do ser humano, ela é marcada por esses tempos, são as oportunidades da vida. Isso me recorda uma fala de um poeta norte-americano que diz que as oportunidades, elas dançam com aqueles que estão no salão. É muito curioso isso. Isso quer dizer, gente, que eu e você precisamos discernir as oportunidades, compreendê-las, percebê-las, para que a gente não perca o tempo, o passo. É mais ou menos, isso é uma coisa mais antiga, para o pessoal que é mais velho, mas é como você que andou muito de trem, sabe que se você perder ou perdesse aquele horário, o trem não ia te esperar. Olha, gente, na vida há muitas situações, existem muitas situações onde a gente não percebe as oportunidades, não percebe o tempo, as estações. E nós, por conta de não percebermos, perdemos muitas chances preciosíssimas. Para nós que já passamos pela juventude e olhamos para trás, certamente você, talvez assim como eu, olhando para trás, deve ter percebido que em muitas circunstâncias da tua vida, você perdeu chances, perdeu oportunidades. E outras não, por outras vezes você entrou pelas oportunidades que te foram abertas e você aproveitou aquele tempo. Quando olhamos para trás, nós percebemos isso. Quem é mais jovem muitas vezes não tem essa percepção, porque o querer viver o aqui e agora intensa e de forma apaixonada pode talvez atrapalhar um pouco essa percepção, essa visão das oportunidades do tempo dito Kairos. O nosso autor, ele nos ensina, ou melhor, ele nos alerta que tudo tem o seu tempo. Tem o seu tempo de oportunidade, que também tem o tempo de relógio. Essas oportunidades precisam ser percebidas no nosso dia a dia. Por isso que eu disse no começo, é uma pérola de conhecimento, de entendimento, de sabedoria que o nosso autor nos traz para a nossa vida hoje. Bíblia do Zero, seja bem-vindo.